Então, boa noite, meninas, meninos, talvez no futuro aí, se for assistir depois. Estamos aqui reunidos, então, para a nossa aula de hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente vai falar sobre óleos essenciais, um pouco da visão do Ayurveda. Vamos dar sequência nessa série que a gente começou, dos 4 pilares da saúde. E vamos falar sobre, hoje, o pilar da alimentação. No último encontro, a gente falou sobre Ayurveda, sobre os pilares da saúde e falamos sobre o pilar do sono. Então, hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco mais rápida no parte do Ayurveda, porque se você não assistiu ainda sobre o que é o Ayurveda, uma explicação muito breve também que eu dei, vamos assistir a gravação, né, da última aula, para a gente hoje poder focar mais aqui na questão da alimentação, dos óleos essenciais, de algumas dicas do Ayurveda, né? E a gente poder tirar o máximo dessa aula sem ficar repetindo demais. E assim, quem já assistiu a última e está aqui presente hoje também vai participar melhor. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou a Luca Liri, para quem ainda não me conhece. Eu sou a esposa do André, mãe da Juliana. Sou uma buscadora incansável, né? E desde cedo me interessei muito pelas questões da natureza, né? Do universo. Então, eu fui estudar Ayurveda, estudei Yoga, estudei Ayurveda, estudo aromaterapia também, e eu quero aqui nos nossos encontros tentar trazer toda a minha experiência, a bagagem que eu tenho de estudo também, de uma forma bem simples, para a gente poder aplicar no dia a dia, para, em primeiro lugar, transformar a nossa própria vida, melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida, né, os desejos que a gente tem de melhorar, para depois poder também colaborar com os outros, com as nossas famílias, com os nossos clientes, tá bom? Então, essa classe a gente vai falar sobre Ayurveda, sobre essa abordagem dos 4 pilares da saúde, e hoje, em particular, o pilar da alimentação, e a alimentação e os óleos essenciais. Então, muito rapidamente hoje, o que é o Ayurveda? Né? Ayurveda é uma palavra do sânscrito, que surgiu lá na Índia antiga, né, mais de 5.000 anos atrás. Ayu significa vida, e Veda significa conhecimento. Então, Ayurveda é o conhecimento da vida, a ciência da vida. Então, é um sistema de medicina científico, apesar de ser muito antigo, é científico, porque é baseado em diretrizes clínicas, que são expressas em textos muito antigos, que foram desenvolvidos há milhares de anos, e esses textos, não é que eles foram escritos e nunca mais foram revisados, eles vêm sendo revisados, né, constantemente por pares, ou seja, profissionais da área, colegas da área, ao longo de todos esses anos. Então, esse conhecimento vem sendo atualizado, inclusive hoje a ciência moderna vem comprovando muito do que a gente já sabia lá antigamente, tá? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o pilar da alimentação. E sempre que a gente vai falar de um pilar, eu vou trazer para vocês algo do Ayurveda, tá? E depois a gente vai fazendo essa associação. Então, olha só. A alimentação, se a gente for resumir em uma palavra, é prioridade. A alimentação é a nossa prioridade. O alimento sustenta a vida dos seres vivos. Todos os seres vivos no universo precisam de alimento. A compleição, a clareza, a boa voz, a nossa longevidade, genialidade, felicidade, satisfação, nutrição, vigor e intelecto são todos condicionados pelo alimento. Isso vem de um livro, de um texto clássico da Ayurveda, que é o Charaka Samhita Sutrasthana, capítulo 27, versículo 9. Então, sempre tem esse capítulo, versículo, porque ele era escrito em versos, tá? Antigamente, o Ayurveda era uma ciência, era um conhecimento ensinado de professor para discípulo, né, de guru para discípulo, professor para aluno, por um método oral. Então, eles sabem, né, foram aprendendo por versos para chegar a uma forma de memorizar, né? Então, a alimentação é a prioridade, e não é isso que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia a gente come quando dá, come do jeito que dá, come o que tem, delega a nossa alimentação para terceiros que a gente nem conhece, não sabe de onde vem esse alimento, como que ele está sendo preparado. Então, acho que eu quero trazer aqui para vocês é um olhar diferenciado sobre o alimento por conta do poder, como vocês viram nesse verso aí que a gente viu, o poder que o alimento tem. Nós somos formadas, né? Somos formados por alimento. E se a gente parar para pensar, deixa eu só abrir aqui que tem alguém querendo participar.
Pronto. Depois eu preciso aprender como deixar isso automático, que eu ainda não sei. Se a gente parar para pensar um pouquinho, nunca se falou tanto em alimentação, né? E os impactos que essas escolhas têm, não só na nossa saúde, mas na produtividade no trabalho, na concentração, no nosso desempenho, né? Performance esportiva. E chega a ser confuso, porque quase diariamente a gente tem novas tendências, novas dietas, novas estratégias, né? Não sei se vocês acompanham isso, uma nova vitamina, um protocolo. Só que isso a gente faz com que a gente busque externamente alguma estratégia e a gente não desenvolve bem a nossa autoobservação. Com a alimentação, a gente também precisa ter essa autoobservação. Ela é essencial porque o comer bem, ele significa comer, se alimentar com qualidade, mas estar atento aos efeitos que as refeições têm no decorrer do dia, né? E hoje em dia a preocupação mais comum é só com a quantidade e a frequência, ou a quantidade de caloria, com foco na busca de uma dieta saudável, né? Mas sem autoobservação. Então, eu acabo fazendo uma escolha, mas seguindo parâmetros externos de alimentação, sem escutar o meu corpo, para entender se aqueles alimentos são o que eu realmente preciso, esquecendo de observar a minha fome, né? E das orientações do Ayurveda é comer só com fome. Então, de acordo com a Ayurveda, a melhor forma de entender quando e quanto se deve comer é prestando atenção na sua fome, e a escolha cuidadosa dos alimentos é essencial para que se alcance uma saúde plena. O Sushruta Samhita, que é um dos textos mais clássicos da Ayurveda, tem uma frase clássica que diz o seguinte: olha isso, uma pessoa saudável deveria comer 2 vezes ao dia, e uma pessoa doente deveria comer 1 vez ao dia. O que eu estou trazendo para vocês é uma visão do Ayurveda. Eu não estou aqui para polemizar, tá? E o Ayurveda está olhando para saúde, não está olhando para estética, performance atlética, tá? Não está olhando para o ser humano, o que o corpo do ser humano saudável, natural, para desempenhar tudo que o corpo faz, precisa. Então, se vocês pararem para pensar, isso de comer a maneira que a gente come, né? E toma café da manhã, depois tem um lanchinho, depois tem um almoço, depois tem um lanchinho, depois tem a janta, depois tem a ceia, depois tem o suco, e tem o whey, e tem o suplemento, papapá. Isso é muito recente. O ser humano é algo de milhares, centenas de milhares de anos. A gente não era assim. A comida era algo muito mais escasso, mas muito mais escasso, né? Não era raro as pessoas se alimentarem 1 vez por dia por escassez, né? E por quê? Né? Qual que é a razão para a gente fazer menos refeições? Porque se a gente come a cada 2 ou 3 horas, isso na visão da Ayurveda, eu quero explicar isso para vocês, a gente pode gerar uma digestão mal feita desses alimentos, porque a digestão ela leva um tempo. E antes de eu terminar de digerir o que eu comi, eu já pus um novo alimento ali. Isso pode acarretar doença de excesso de nutrição, que a gente vê, né? Doenças cardíacas, obesidade, diabetes, né? Ou doenças que têm na sua base o conceito de ama do Ayurveda, que são os alimentos mal digeridos ou crus. Vou trazer para vocês, né? Eu nem coloquei aqui uma imagem, né? Na próxima eu quero colocar, mas pensa no seu estômago como se fosse uma fogueira, né? Vamos pensar na ancestralidade, como se fosse o fogo. O que transforma o nosso alimento é um fogo, né? E aí, em cima desse fogo, você vai pôr uma panela. Então, a gente tem o fogo interno e o nosso estômago é essa panela. Fala, bom, tá aqui o meu alimento que eu vou preparar. Todo mundo aqui já deve ter cozinhado um pouquinho. Coloco esse alimento ali, pico, né, bonitinho, refogo, coloco ali, ponho a água e deixo cozinhando. Aí, a hora que esse alimento tá quase cozido, eu falo, deixa eu pôr uma cenoura aqui também. Pico a cenoura e jogo a cenoura crua, junto com aquele arrozinho que eu estava fazendo, quase pronto. Vai ficar bom esse prato? Eu não estou misturando o alimento quase pronto com o alimento cru? Então, no final do cozimento, fica o cozido, se tá bom, o cru não tá bom. Para o cru ficar bom, o cozido ficou passado. Então, é mais ou menos isso que acontece na visão da Ayurveda, se a gente começa
a se alimentar com muita frequência, né? E o que acontece? Se eu começo a fazer isso e tá tudo bem, meu corpo está digerindo, eu estou me sentindo ótimo, eu estou com energia, não estou com sobrepeso, não estou com falta, né, de músculo, tá tudo andando bem, maravilha. O problema é que, em geral, o que a gente vê? Estou com azia, estou com indigestão, não consigo fazer cocô, não estou dormindo bem. Em geral, o que a gente vê é que não está dando certo, né? Então, como que a gente pode fazer? Experimenta, né? A gente não pode ficar preso ao pensamento de gostar ou não disso, acreditar ou não. Acreditar é uma escolha. Acreditar não significa conhecer. E quando a gente está falando do nosso corpo, quando é um experimento seguro, a gente pode experimentar para ver, né? Isso vale para experimentar novos alimentos, né? Novas técnicas como essa. Se você sente desconforto, talvez precisa mudar um pouco a estratégia para entender, né? Então, como que a gente pode fazer? Olha aqui uma dica que eu pus na prática. Comer somente com fome. Então, primeiro, eu preciso me auto-observar para saber se eu estou com fome. E, ultimamente, que eu percebo é que as pessoas não sabem que estão com fome. O estômago roncar não necessariamente é fome. O estômago roncar pode significar que ele se esvaziou. Mas se eu fiz uma boa refeição e ele se esvaziou, talvez eu ainda não esteja pronta para uma outra, não esteja precisando de comida, né? E a gente deve fazer uma refeição somente depois de ter digerido a anterior. E aí? Como que eu sei se eu digeri a anterior? É só com a autoobservação, né? E aí eu preciso observar essa fome, quando e como ela surge, se eu tô de fato com fome, e se eu resolvi que eu tô com fome, por que que eu estou comendo isso? E por que agora, né? A Jennifer levantou a mão. Antes de eu dar outra dica, eu quero te ouvir, Jenny, pode falar. Esses anos todos estudando nutrição, né, eu aprendi uma coisa muito importante. Nós absorvemos líquido através da comida também. Então, muitas vezes nós achamos que estamos com fome, mas na verdade nós estamos com sede. Nosso corpo está desidratado. Então, também é uma resposta, além, né, de sentir sede, além disso, uma resposta também é sentir fome, porque o corpo também está condicionado a pedir a absorver a água dos alimentos. Olha que interessante. Muito interessante você falar isso, porque inclusive na Ayurveda, a maioria dos alimentos, né, considerados benéficos, são bem molhadinhos também. É tudo cozido com gordura e com água, né? Com ghee, com azeites e com água. Então, por isso mesmo, para colocar a água no alimento. E porque também, se eu fico bebendo água com frequência ao longo do dia, desnecessariamente, eu posso atrapalhar a minha digestão. Mesma coisa da comida. Tô ali cozinhando, tô pondo água, não vai cozinhar direito, né? Então isso é muito interessante mesmo. E pegando esse gancho, Jenny, uma outra coisa que eu aprendi, que eu não vou lembrar os nomes técnicos agora, mas é que a gente tem as regiões do cérebro que nos dão a informação, né, por produção de secreções, por secreções de enzimas e outras substâncias, hormônios, de saciedade, de fome, de sede, e diz que é muito próximo também, a de sede e de fome. Então, é muito fácil confundir. Outra coisa também que eu aprendi é, a gente não deve sentir sede. Se eu sinto sede, já é um primeiro sinal de estar desidratada. Significa, não é um problema, mas é um sinal de que eu estou comendo coisas muito secas, eu estou ficando muito tempo sem beber água. Isso é muito legal mesmo. E uma maneira da gente fazer essa observação é com esse nosso diário, né? Um diário alimentar. Então, eu posso experimentar alimentos mais saudáveis, né? E fazer uma observação das minhas escolhas. Então, o que a gente pode fazer? Considerando, então, que a alimentação é a nossa prioridade, eu vou lembrar disso na hora de fazer as escolhas. Espera aí, eu não vou comer qualquer coisa aqui. Isso é alimento ou é diversão? Por exemplo, um pacotinho de um chips industrializado, né?
que só tenho farinhas secas ali, torrada ou frita, com cheia de sal e temperos artificiais. Isso é comida mesmo? Isso é alimento? Talvez não. Talvez seja estímulo, prazer, diversão. Será que essa é uma boa escolha? E para as escolhas bem feitas, depois então, de fazer boas escolhas, eu preciso ganhar mais autopercepção. Como que eu vou saber se aquilo é ou não é bom para mim, né? Observando primeiro a minha fome. Quando que ela surge? Tem gente que é muito comum a gente comer por hábito. Eu acordo e já vou comer, sem nem perceber se eu estou com fome ou não. Por quê? Porque o café da manhã é a refeição mais importante do meu dia. Ok, o café da manhã, a sua primeira refeição, deve ser sim uma refeição muito importante do seu dia. Não significa alta em quantidade e não significa assim que você acordar. Entendeu? Então, sempre que eu vou comer ou beber água, eu vou me questionar: peraí, eu tô com fome? Por que que eu tô comendo isso? E por que agora? Então é legal ter um caderninho ou um bloco de notas ali no seu celular para você começar uma autoobservação. O que daí eu sugiro que você faça? Escreve o que você comeu e a hora que você comeu. E aí você põe um despertador para tocar dali 1 hora. Aí você fala, opa, tocou. Aí você fala, peraí, deixa eu respirar. Como que eu estou me sentindo? Observe o seu corpo. E aí, você vai lá no seu diário e sublinha aquilo que você percebeu que não te fez bem. Porque se vocês começarem a observar, você vai saber o que que foi. E, poxa, ainda assim, eu continuo comendo? Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu comia pão de queijo, me dava azia. Toda vez. Aí, só que é uma delícia, né? Aí eu ia lá e comia e falava, ei, mas eu já sabia que isso aqui me dá azia, não é que deu também? Primeiro eu achava que era marca, depois eu achava que porque não era caseiro, cada hora era uma desculpinha. Até que eu entendi que, cara, não vai dar, eu vou comer pão de queijo, meu corpo não gosta disso daqui. Ai, que chato. Fazer o quê? Eu posso experimentar um pão de queijo sem queijo, eu posso com alguma outra. Ok, você está experimentando, mas é importante eu saber disso. Para não falar assim, depois eu não sei por que eu tô com azia. Não, eu sei muito bem, porque eu fui teimosa, né? Eu já sabia. Então, eu vou anotar tudo que eu comi lá no almoço, ou naquela refeição. Dali 1 hora eu vou sublinhar o que eu tô sentindo que não bateu bem. E aí, pode até falar. porque às vezes já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, a gente comer alguma coisa e passar mal, um vômito, alguma coisa, e você lembrar daquele alimento e te repunar. Eu ia dar esse exemplo. Né? Você comeu aquilo e disse, meu Deus, agora não posso nem vem na hora. naquilo, né? Aquilo já te... Então, tu já sabe que foi aquilo que, né? Então, é o corpo, né, já mostrando pra gente que aquilo que não... E a gente perdeu essa conexão, porque a gente está tanto no automático que eu estou aqui falando e comendo, eu estou vendo televisão e comendo, eu estou dirigindo e comendo, e aí eu nem lembro mais, eu como quando a comida aparece na minha frente. E não quando eu quero, quando eu decidi, quando eu escolhi. E aí o que que acontece? Eu passo a não perceber mais. Eu passo a não perceber mais o que é que me faz bem ou me faz mal. Então, o convite sempre que eu vou fazer para vocês é para autoobservação, né? Então, quando eu faço esse diário e eu vou sublinhando e eu vejo que eu sublinhei, e todo dia eu sublinhei, e toda refeição eu sublinho, eu falo, opa, eu estou sendo incoerente aqui. Eu preciso assumir a responsabilidade do que eu estou fazendo, que está me fazendo mal. Isso vocês podem começar hoje. Hoje, né? Pode começar já. É para a gente assumir essa responsabilidade. Uma outra dica que eu quero colocar aqui, então Lu, eu não sei quando eu tô com fome. Eu sei quando eu tô com fome, mas eu como sem fome. E como que eu vou fazer para começar a me habituar? Primeira dica hoje você vai fazer sua última refeição, a maioria pelo hábito, eu sei que não fez ainda, né? Então, faz a última refeição, ou se você já fez, fecha a cozinha, de repente você quer tomar mais um chá, alguma coisa, ou comer uma fruta, fecha a sua cozinha, e amanhã você vai, se você estiver saudável, tá? Porque tem gente que não pode ficar sem comer assim que acorda, cada um é um caso, mas se você
saudável, você pode fazer esse experimento e ele é positivo para você, não toma o café da manhã assim que você acorda. Espera. Espera e observa. Toma um chá morninho, né? Espera e observa. Dali a pouco você vai sentir essa fome. Aí você fala, porque é óbvio, né? Você ficou pelo menos 8 horas sem comer. E se você comeu agora e vai ainda dormir 10 horas, 10 e meia, então já juntou mais tempo aí, 12 horas talvez sem comer. Aí você, tendo feito esse jejum que é saudável, você vai falar assim, agora eu estou entendendo. Então eu estava comendo antes da minha fome. Talvez eu possa acordar, tomar um chá morninho, um chazinho de gengibre, que também ajuda a acordar o corpo, né? Fazer uma prática de um yoga, uma caminhada, alguma coisa, aí eu vou sentar e comer, porque a minha fome vai estar acordada. Se eu tô com o fogo bem alto, um fogo quente ali, um fogo na medida certa, eu cozinho bem os meus alimentos. Aí eu digiro melhor. Se eu vou fazer um feijão no fogo baixo, tá? Vai dar certo? Vai dar certo. Então é isso, lembra dessa analogia. Então eu preciso primeiro aumentar o meu fogo digestivo. E isso eu posso fazer acordando, esperando, usando uma erva como um gengibre, né, o chá do gengibre, por exemplo, usar um óleo essencial, fazendo uma atividade física, que seja em casa, que seja uma caminhada, né? Isso vai despertar esse fogo e vai melhorar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os óleos essenciais e a alimentação, e vocês podem continuar levantando a mão ou abrindo o microfone, fiquem à vontade, tá? E aí eu trouxe logo um Serenity. Você fala assim, mas como assim? Serenity com alimentação? Porque a gente come não por fome. Muitas vezes a gente come, é uma fome emocional. Então, se eu uso um Serenity ao longo do dia, que mais? Um balance ao longo do dia. Se você é uma pessoa que sabe já que você come para se acalmar, você pode buscar outros recursos para se acalmar. Serenity, balance, respiração, dar uma volta, né? Fazer alguma outra coisa que não seja por alimento na sua boca, porque não é a razão apropriada para você se alimentar, tá? E aqui, né, gente, vamos todo mundo dar as mãos, porque não é tão simples assim, né? A gente busca mesmo esse conforto, né? Esse alívio no alimento, no açúcar, num carboidrato, num chocolate, nem algo, num cappuccino, que é um alimento, né? Para poder acalmar. Mas a ideia é que a gente comece a se auto-observar e falar, gente, a fome é um impulso fisiológico. Ele tem a ver com buscar nutrientes para o meu corpo, não tem a ver com me acalmar, né? Para a gente poder, no dia a dia, fazer o melhor possível, né? Lu, eu já percebi muitas vezes que eu comi quando eu estava cansada. Chegava da rua, do trabalho, sabe? E comia. Aí comia, daí ia tomar um banho, e daí eu pensava, putz, mas não era a comida que eu precisava. Era o De um banho e o banho, descanso. era um descanso, era botar as pernas para cima, né? Isso. Mas daí chegava naquela, já passava pela cozinha, não, preciso comer alguma coisa. E É, aí depois pensava, não era isso. Era um descanso, eu precisava de um minuto para mim, respirar, sim, tomar um banho, botar a perna para cima, dar uma. é. E aí. Mas Isso é aí difícil, assim, a gente, né, colocar, assim, nessa nossa rotina da gente ir percebendo isso, né, esses gatilhos, isso que eu ia falar, esse gatilho. E é preciso bastante, sabe, fortaleza para buscar algo diferente. Então, assim, o que eu costumo pensar? Minha geladeira está aqui. Minha comida está aqui. Não vai me faltar. Então, eu vou comer. Mas deixa eu entrar debaixo do chuveiro primeiro. Eu já tenho no meu box, eu tenho balance. Sabe? No box. Porque para mim isso é uma realidade. Eu gosto de buscar o conforto na comida. Então, é isso, é o gatilho, é o mudar a minha resposta a esse gatilho. Veio a vontade de comer, porque a hora que eu cheguei em casa, não, a hora que eu cheguei em casa não é a hora de eu comer. A hora que eu cheguei em casa é a hora de eu tirar o sapato, de eu ir pro banheiro, ou tomar um banho, ou lavar meus pés. Lavar os pés ajuda, gente. Lavar os pés ajuda.
Não dá tempo de tomar um super banho? Senta ali, lava os pés, sabe? Deixa um banquinho no seu box, lava os seus pés ali, uma água morninha. Se der, já passa um creminho, põe uma pantufa, um chinelinho. Você já vai ver que a hora que você inala, a hora que você chegar para a cozinha, você consegue preparar a sua refeição, já sem aquilo. Outra coisa, os óleos essenciais e os chás, tá? Nem sempre você vai querer pôr o óleo essencial na água. Você quer fazer um chazinho, um ritual de ferver a aguinha, de colocar na planta, de ver, sabe? Curtir aquilo, né? Ter bebidas menos estimulantes. A gente toma muito café, a gente toma muito chá verde, né? A gente toma muito chás que tem muitos estimulantes. Então, buscar alguma outra coisa, uma erva cidreira, uma camomila, né? Uma erva doce que já ajuda na digestão. Então, essa primeira parte dos óleos são os óleos que vão nos ajudar a entrar em contato com a nossa fome, porque a gente vai acalmar as emoções para a gente poder realmente comer pela razão, pelo estímulo correto, né? Qual que é a outra questão do pilar da alimentação? Porque o corpo, ele sabe o que tem que fazer. Nós é que damos muito ou pouco. A gente atrapalha. Então, por exemplo, a gente fica muito tempo sem comer, aí o nosso fogo digestivo fica baixinho, e aí eu pego, chego em casa e quero comer pelo dia inteiro. Aí eu não consigo digerir tudo. E às vezes isso é 9 da noite. Não consigo digerir tudo. Ou então eu estou comendo ainda com muita frequência e não consegui mudar esse hábito ainda. Também não consigo digerir bem. Nisso o Zengest entra como um suporte. Não é um antídoto, é um suporte. Enquanto eu não conseguir mudar os meus hábitos, o Zengest está ajudando, está dando um suporte para o meu corpo para fazer aquilo que ele já sabe fazer. Então aqui ele traz anis, hortelã-pimenta, gengibre, cominho, semente do coentro, estragão e erva doce, que são todos condimentos conhecidos pelo seu poder fitoterápico de digestão, né, de saúde do sistema digestório, desde a boca até o ânus. Inclusive, quem aí tiver algum problema, por exemplo, quando tiver com muita diarreia, ou que tiver hemorroidas, algo na região anal, por exemplo, com dor, dilui bem uma gotinha do Zengest e aplica com óleo de coco. Na região anal, ele alivia também, ajuda também. Então, desde a afta até uma hemorroida, tá? O Zengest é um óleo, assim, poderosíssimo. Esse é o meu óleo, porque eu sempre, assim, a questão de físico, corpo, gordura, é uma história minha. Eu venho de uma família que os meus pais, né, foram, né? Minha mãe hoje ainda tem sobrepeso, meu pai hoje não é obeso, mas meus pais foram obesos, minha família tem muita gente obesa, muito diabetes, eu já fui pré-diabética, então é uma questão, a minha digestão, eu tenho esse desafio, eu conheço esse meu calcanhar de Aquiles aqui. Então eu uso o Zengest, para mim é diariamente. Se eu sinto que está precisando de um reforço, eu vou direto no Zengest, tá? Uso muito gengibre no meu dia a dia também, e é um que está aqui dentro do blend. Uma outra questão que eu trouxe aqui, o toranja, o nosso grapefruit, é o quê? Quando a gente fala de alimentação, a gente carrega muito trauma, principalmente as mulheres, né? É algo muito comum entre as mulheres, mas está cada vez mais comum entre os homens também. A gente começa a buscar fazer dieta, atividade física, controlar o peso por raiva, por não se aceitar, por não se gostar, e não por querer se cuidar, não por se amar, e por querer ser longeva, por querer honrar esse veículo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. O grapefruit ajuda a gente a achar essa conexão, a gente se reconectar com o nosso corpo físico, né? E ele rompe, ajuda a gente a romper com esses padrões de abuso e de maus tratos, que é a dieta severa, ou a negligência, comer abusivamente, né? Tanto parar de comer quanto comer em excesso são maus tratos. Ele auxilia no controle da nossa fome emocional, porque se eu amo o meu corpo,
eu quero comer, eu quero ingerir aquilo que vai fazer bem para o meu corpo, que vai nutrir o meu corpo. Que igual a Clau falou, que às vezes não é comida, às vezes o que o meu corpo está precisando é repouso. Quantas vezes que eu fui dormir sem janta e falei, o meu maior presente hoje vai ser eu dormir cedo, sem comer nada. Eu quero dormir, eu não preciso de mais nada hoje, eu preciso de um banho, sabe, de fazer uma respiração, quarto escuro às 6:30 da tarde, que seja. Eu preciso descansar e se permitir largar tudo e ir dormir. O tempo que eu ia preparar uma janta, que eu ia jantar, que eu ia lavar louça, virou sono. Eu precisava daquilo. É isso. A autoobservação é a gente se ouvir e dar aquilo que o corpo precisa. E o Grapefruit ajuda a gente a ouvir melhor essas necessidades. O que eu estou precisando hoje é me mexer. Eu quero ir para a academia, eu quero me mexer, eu quero fazer uma caminhada, estou precisando correr, estou precisando fazer mais uma aula hoje, eu estou sentindo, eu preciso. Eu vou assumir essa responsabilidade pelo que eu sou. Meu corpo sou eu também aqui nesse planeta. E eu vou honrar e vou cuidar dele. Então, o Grapefruit ajuda isso, tá? Ajuda com isso. Nosso maravilhoso lemon, né? O lemon, no dia a dia, ele é um óleo que na digestão, ele vai ajudar quando a gente sente que passou do ponto em gordura, por exemplo. Eu vou dar um reforço para o meu corpo com o lemon, por exemplo, uma gotinha de Zengest, uma gotinha de lemon numa colherinha, toma, bebe um pouquinho de água, vai me ajudar o quê? A limpar aquele estômago, digerir, processar aquele abuso que eu cometi. É como se fosse assim, bom, eu acabei abusando, eu assumo a responsabilidade do que eu fiz, não tem problema, isso acontece com todo mundo às vezes, mas então eu vou aqui colocar um suporte, que é uma gota de Zengest, uma gota de lemon, e a minha janta vai ser bem mais leve se eu sentir fome. Se eu fiz aquela feijoada do sábado, né? Ou uma churrascada, ou um sorvetão, o que for, e eu senti que pesou, eu uso Zengest, eu uso lemon, e eu retiro a causa do meu mal-estar. Lembra que na última aula a gente falou do Nidana Parivardhana, que é o quê? Primeira coisa para a cura é remover a causa. Eu preciso remover a causa. Se a causa é excesso de comida, como é que eu vou jantar depois de ter comido tudo que eu comi? Eu preciso de uma pausa. Eu vou dar um suporte para o meu corpo e à noite vai ser um chá. Ó, resiliência, força para honrar o seu corpo, né? Então, vocês vão vendo como que a gente traz os olhos, mas a gente traz também comportamentos, né? O peppermint. Gente, ó, vamos ver. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes de falar desses, ó. Eu falei agora do Zengest, do grapefruit e do lemon. Antes de falar do peppermint, qual que é a experiência de vocês com esses óleos? Eu queria que alguém falasse um pouquinho. Eu quero saber, porque esses óleos são bem conhecidos por vocês. Conta aí, Gabi, eu tenho certeza que você tem experiência. Depois a Rê. Tem experiência com todos, né? Zengest aqui em casa a gente não fica sem. A gente não tem nada de desconforto digestivo aqui, mas sempre quando tem alguma coisa, é nele que a gente vai. O meu filho mais novo, ele nunca tomou, mas eu sempre uso na barriguinha dele. Ele veio aqui agora me falar que estava com dor de barriga. E aí eu passei o Zengest nele. E Que o legal. lemon também a gente usa diariamente aqui. O grapefruit eu uso também por inalação. Hoje uso muito também na massagem. Estou indicando bastante na academia também. Uhum. Na Peppermint, massagem é ótimo também. massagem é ótimo. Só lembrar sempre, né? Todos os cítricos, a gente não combina, diluído e não combina com sol e calor, Sim. né? Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas fazem uma massagem de manhã e aí esquece e vai para o sol, né? Então, não tem problema nenhum fazer a massagem. O problema é só se expor ao sol, a área do corpo onde a gente usou. E o grapefruit ajuda, inclusive, nesse processo, né, de digestão e de metabolismo por fora também. Então, isso é muito legal. Legal. Estou usando aqui em casa, eu não uso só na massagem, não. Eu mesma misturei um creme com o grapefruit e uso todos os dias. Isso. Massagem é alguém ou você mesma. A automassagem é muito legal. Uhum. E você, Rê? Depois a Jenny.
Ó, o Zengest, ele é um aliado para viagem. Nossa, ele já me socorreu muitas vezes em viagem. E meu marido, a gente foi viajar, e aí a gente foi para Disney, e tinha os brinquedos lá que usam óculos 3D, e ele tem, como eu falo, ele sente mal com aqueles óculos, e aí ele saiu dos brinquedos, ele estava passando mal, aí eu peguei o Zengest, passei na barriga dele, e ele falava assim, nossa, é inacreditável, eu achei que eu ia pegar um fac de tão mal que eu estava. Então, assim, tipo, fica na minha bolsa já, porque viajou, assim, eu falo que é o santo Zengest, porque nessas horas que você fica aflito, né, que você não sabe o que você vai fazer, aí você vai perder o momento legal ali, porque você, né, às vezes você vai tomar um remédio que vai te causar sonolência, alguma coisa, ele não, ele vai cortar aquilo ali e te dar um suporte bem legal. Isso é muito legal mesmo, nosso Zengest, dá para fazer uma aula só dos casos, E você, Jenny, pode falar. Eu enfrentei uma úlcera o ano passado, a Lu sabe, inclusive foi você que me indicou o Zengest, né? Remédio nenhum ajudava com a digestão, eu estava tomando N remédios que o médico recomendou e nada me ajudava na digestão e nas dores, e aí eu comecei a fazer o uso frequente do Zengest e também, além de ter me ajudado com a úlcera, de ter cicatrizado ela e de ter auxiliado com a digestão, o meu marido, ele é intolerante à lactose e sempre quando ele acaba comendo alguma coisa ou outra e ele sente aquelas cólicas, eu diluo ele no óleo de coco e faço massagem abdominal nele e tem uma grande melhora. É sensacional, né? O Zengest realmente, assim, é sensacional. O Zengest foi o óleo que fez eu entrar para a doTERRA. Porque, como terapeuta Ayurveda, as pessoas buscam por problemas digestivos, principalmente. Porque a Ayurveda é muito focada em alimentação. E eu comecei a usar e senti uma melhora absurda, comecei a recomendar. E, assim, as ervas funcionam muito bem, mas, em geral, leva alguns dias. O Zengest era no mesmo dia. Era depois de usar, imediatamente. Então, eu falei, não, eu preciso conhecer melhor. Se esse óleo faz isso, eu preciso conhecer o resto. Porque eu já conheci óleos essenciais antes. Mas, incomparável. É surpreendente mesmo. Eu tenho um relato também sobre o Zengest de uma tia minha, que meus pais cuidam dela, que ela, né, ela é deficiente mental. Mas é uma deficiência muito leve, ela conversa, né, interage super. E minha mãe levou ela num gastro, porque ela sempre teve problema desde novinha com fígado, estômago, e o gastro recomendou 5 medicamentos para ela. E minha mãe estava viajando, minha mãe me pediu para comprar os medicamentos. Eu falei, mãe, como não comprou ainda, vamos experimentar 15 dias? Eu falei, só 15 dias. Não comprou ainda, acabou de passar em consulta, você topa? E ela começou a usar o Zengest 3 vezes ao dia, o Zengest cápsula, para ficar bem fácil, né, dela tomar. Então, com toda a refeição, com café da manhã, refeição principal, com café da manhã, almoço e janta, ela tomava uma bolinha. Ela sarou de tudo, gente. Tudo. Inclusive o gastro quis saber o que ela usou que não precisou de nenhum medicamento. Porque minha mãe, ela é enfermeira aposentada, professora de enfermagem aposentada. Então, tinha mais credibilidade, né? E ela continua tomando o Zengest e não teve mais problema. Não teve mais. Então, assim, é uma sensação de obrigação a gente falar do Zengest, né? De tão maravilhoso que é. Então, vamos mais para alguns aí, que eu quero trazer mais alguns para a gente, ó. O Peppermint. Vamos fazer diferente aqui agora. Quem aí tem alguma sugestão de como usar o Peppermint, pensando nisso que a gente está falando, no pilar da alimentação? Quem pode me dar alguma orientação? Como que o Peppermint pode ajudar? Eu acho que os Bidlets, na digestão. Os Bidlets, o próprio óleo, porque é o mesmo óleo. O Bidlet é legal por causa da dose, né? Porque a dose já diluído, né? Legal. Na digestão, ok. Tanto é que ele está dentro do Zengest. Para mim, tem a questão do doce, né? Ele consegue dar uma segurada, assim, porque tu fica com aquela sensação também, né, de recém escovou os dentes, né? Aquela coisinha agradável na boca, né? Então, assim, quando eu tô, assim, querendo ir, eu dou uma
Então, conta pra gente, quando te dá vontade do doce, você ingere uma gotinha, você faz um bochecho, o que você faz, Clau? Eu faço, geralmente, ou uma garrafinha de água, alguma coisa assim. Tá, com uma gotinha de peppermint, não Isso. no seu caso. E o Bidlet é uma Também. possibilidade também. Você pode estourar porque uma às vezes, bolinha na boca. carrego sempre na bolsa, se estou na rua também, daí é mais prático, né? Aham, legal. Mas é uma forma que eu gosto, assim, de dar uma seguradinha. Muito bom. A E pessoa, você? né? Sim. O doce é uma coisa que a gente precisa dessa ajuda, né? E você, Jenny? Pensando no Ayurveda, é até uma pergunta. Se a gente usar o peppermint antes, porque como ele é um estimulante, ele pode aumentar o nosso fogo? Ó, ele é um estimulante para algumas coisas, mas o peppermint, ele na verdade ele refresca, né? Porque é muito interessante essa sua pergunta, porque as plantas, os alimentos, eles têm a potência quente ou potência fria. O peppermint, ele é um estimulante, mas ele é de uma potência fria. Assim como o óleo de coco. O óleo de coco, todos os óleos, eles têm potência quente, eles esquentam. Mas o óleo de coco é o menos quente. Por isso que a gente usa tanto óleo de coco no Brasil também. E na Tailândia, em lugares assim, a gente usa muito óleo de coco. O óleo de gergelim, por exemplo, ele é o mais quente. Se você puser óleo de gergelim na pele, você sente a pele esquentar, né? Então, o peppermint, ele é um estimulante, principalmente neurológico, mais mental. Ele te deixa mais alerta, te deixa mais disposto, mais físico, né? A questão de aumentar o fogo, o peppermint não vai ter esse poder, mas ele tem um poder de ajudar com azia. Quando a gente sente aquela queimação, ele ajuda na digestão, porque ele controla melhor esse fogo. Ele dá uma controlada. Ele não vai apagar, porque a gente vai usar uma gotinha. Então, ele vai ajudar a você a refrescar. E também processar melhor os alimentos. Mas ele também ajuda, assim como com o doce, ele ajuda a dar uma acalmadinha no apetite. Nesse apetite muito voraz, ele dá apesar dele ser um estimulante, ele dá, na maioria das pessoas. Por quê? Porque ele tira o emocional. Então, em geral, essa fome, essa pressa, ela vem de uma emoção. Então, se eu sei que tem comida ali, eu tô em casa ou eu tô no restaurante, por que essa pressa toda? É uma emoção, mesmo que seja um trauma, né? Um medo de não comer, né? Algo assim. Alguém vir aqui e não deixar, né? Alguma coisa. Então ele dá uma acalmada nas emoções e, além disso, ajuda na digestão. Mas, ó, Jenny, pegando o seu gancho, a gente vai falar sobre o óleo que aumenta o fogo. Aqui. É esse. Gengibre. Gengibre, aí esse gengibre, ele aquece mesmo. Então, se você é uma pessoa que não sente fome e está comendo, isso não é bom. Ah, mas então se eu não sinto fome, então eu nunca vou comer? Não. Sentir fome é um impulso fisiológico. Eu preciso sentir fome. O que eu preciso é despertar a sua fome. Uma fome saudável. O gengibre ajuda. Ele acelera o metabolismo. E o gengibre, ele também é um óleo do nosso empoderamento. Ele ajuda a gente a se comprometer, a cumprir um propósito. Então, por exemplo, eu quero me cuidar mais, eu quero olhar para a minha saúde, para a minha família. Ele aumenta nosso comprometimento e nossa responsabilização e nos afasta da vitimização, né? Esse sentimento de impotência. Ah, eu não como bem porque minha mãe não deixava, ela não me ensinou. Meu pai, papapá, porque minha mãe sempre me dava um docinho para me agradar e agora eu não consigo. Chega. Sua mãe fez, você é um adulto responsável pelo seu futuro. Então agora suas escolhas são suas. Entendi, ok, todo mundo entendeu, agora vamos mudar? Vamos fazer outra escolha? Vamos deixar isso passado para o passado? O passado já aconteceu. Aí é uma escolha sua continuar carregando ele, né, todo dia, aí vira um fardo, né? Então o passado tem que ser algo que nos impulsiona e não que nos pesa, né? Então, o gengibre também ajuda na nossa digestão e metabolismo, tá? É como se fosse a chavinha ali, ó, que dá uma viradinha para aumentar o fogo, para cozinhar aquele feijão melhor, tá bom? Claro que, lembra, também não vou cozinhar a comida no fogo alto.
que aí não cozinha e queima, né? E a canela, né? Canela maravilhosa, que também aumenta esse fogo, também me esquenta e aquece. Vocês podem experimentar fazer na comida também. Por exemplo, eu vou fazer uma sobremesa saudável, vou pegar uma banana, vou cozinhar, né? Prepara um sprayzinho com gengibre, com canela, com um pouquinho de óleo de coco, né? Algumas gotinhas com um olhinho de coco e dá uma borrifada na hora que está pronto, né? Que fica sensacional. Depois a Jenny pode dar alguma dica, que a Jenny entende disso aí. Canela também ajuda, assim como o grapefruit, a gente aceitar mais o nosso corpo, abraçar a nossa atratividade física. Eu sou linda do jeito que eu sou e eu vou ficar cada vez mais linda. Se é mais magra, se é ganhando peso, se é ganhando músculo, se é emagrecendo, o que quer que seja, eu sou e sei, né? Eu consigo apreciar a beleza hoje. Eu não preciso deixar a minha apreciação da minha beleza só para o futuro. Eu já sou, eu tô aqui. Eu tenho uma atratividade física também. Então eu abraço e aceito esse meu corpo, dissipa, até me arrepia, dissipa o medo da rejeição, que é algo que a gente carrega, que nos deixa inseguras com relação ao nosso corpo, com nossa... Poxa, as pessoas só vão me amar quando eu tiver um corpo perfeito, né? Então, por que, Elô, mas você está falando de alimentação, agora está falando disso? É porque isso nos leva a fazer nossas escolhas alimentares, aqueles maus tratos, né, que a gente estava falando, tá? A canela faz tudo isso. Eu falei de alguns óleos aqui, que alguém lembra de algum blend da doTERRA que tem todos esses? Desses últimos que eu falei? Quem lembra? Posso já dar a resposta? Ninguém vai falar? O Smart Sass. O Smart Sass. E qual que é a versão top? Meta Power. Meta Power, gente. Aí, toranja, limão, hortelã, gengibre e canela. Vocês viram que eu fui falando de cada óleo e explicando tudo que ele tem para o metabolismo, para nossa relação com os alimentos, com as nossas escolhas. Eles estão tudo dentro do Meta Power. Não é incrível a doTERRA? Não é incrível essa ciência que eles fazem essa combinação? E eles colocaram nessa ordem, ó, o grapefruit, que é a toranja, que é tão importante para a gente cuidar do corpo. Limão, hortelã, gengibre e canela. Por que gengibre e canela, por último? Porque eu quero aumentar o fogo, mas eu não quero queimar. Eu quero saudável, eu quero equilibrado. E aí a gente tem na versão da cápsula, que funciona super bem, porque está muito fácil, você não precisa pôr na colher, você não precisa pingar na boca, você não precisa mexer na água, né? Eu ponho a cápsula, então, ó, eu posso fazer como? Eu posso fazer junto com a minha refeição, para dar o gás, eu posso pôr durante o dia, para aumentar o meu metabolismo. Isso é muito individual, né? Então, o que que eu fiz? Pus até aqui para a gente lembrar do programa do Meta Power, e vou dar algumas sugestões. Hoje vamos juntar um pouquinho aqui, ó, o sono com a alimentação, porque as coisas estão muito relacionadas. Se eu como tarde da noite, eu não durmo bem, porque eu não digeri direito. Aí eu fico digerindo à noite, que era para eu estar repousando. Se eu não dormir bem, por ansiedade, preocupação, eu não tenho, meu fogo digestivo não desenvolve. Aí eu não como bem, não me alimento bem. Acontece aquilo que a Cláudia falou, eu fico buscando na comida meu repouso, né? Então é muito bom cuidar dos dois. Então, por exemplo, eu posso usar o quê? O cedro com lavanda, que eu até comentei na última aula, que é a minha duplinha do momento, né? O que mais que eu posso fazer para dormir bem, que vocês lembram aí? Quem estava na aula vai lembrar, quem não estava pode dar alguma dica, quem me fala alguma coisa? Tem vários aí que eu sei que estão usando o cedro com lavanda, que mais? Que mais que é bom para dormir bem, além do óleo essencial? Não ter televisão no quarto, desligar o celular 2 horas antes de dormir, tirar qualquer barulho, ruído, luz. Exato. Ah, eu não vou conseguir fazer tudo isso, mas um passo que você dá já vai melhorando. Ah, eu tô com um filho pequeno. Ok, é uma fase, a gente vai tentando.
Ah, meu cachorrinho dorme lá e sobe na cama. Opa, vamos tirar o cachorrinho do quarto. Isso a gente consegue fazer. A Jennifer falou aqui, ó, eletrônicos, televisão, exatamente. Então tem muita coisa que eu posso fazer, né? Ok, vamos lá. Durante o dia, peppermint para me afastar das tentações, para me dar ânimo, né? Balance Serenity para eu não ter a fome emocional, para me lembrar que o que eu estou fazendo é por amor ao meu corpo, porque eu amo, né, esse veículo que Deus me presenteou e vou cuidar bem dele. Então, olha só, alguns durante o dia, aí cada uma vai usar o que tem ou as suas necessidades para poder trazer um pouco mais de equilíbrio emocional, para colocar a minha visão. De repente, você é uma pessoa que está enfraquecida do seu propósito. Coloca durante o dia canela. Coloca no seu difusor. Né? Coloca grapefruit com canela. Olha que maravilha. Coloca o próprio Metapower. Né? Aí vai da individualidade. Antes das refeições, o peppermint, igual a Cláudia também falou, para dar uma segurada se você está sendo muito voraz. Mesma coisa, Balance Serenity. Quantas vezes que eu dei essa dica para cliente usar o Balance e o Serenity antes de se fazer o prato, né? Chegou em casa para almoçar, chegou em casa no fim do dia, usa um pouco, vai lavar o pé, faz uma massaginha com óleo essencial, já inala para daí e se alimentar. E, gente, uma dica aqui do kit do Metapower, a fibra, tá? Antes ou durante, tá? Ou até após, junto com a refeição, fazer o consumo da fibra. Olha, eu conheço muitos profissionais, nutricionista, personal trainer, não tem um que não cai o queixo com essa fibra. A quantidade de fibra por dose, o sabor, a facilidade para diluir, tá? E o efeito na glicemia. É muito, muito boa. Eu fiz um teste com meu pai, que é diabético, ele ficou 15 dias com o sensor, e aí ele usou uma semana sem o Metapower Fiber e uma semana com. O gráfico mudou totalmente. Depois de comer, não dava pico, tá? Então ele não usa insulina, né? Ele é diabetes tipo 2, ele só controla com alimentação e alguns medicamentos, ele não usa insulina, não dava aquele pico normal, sem ser o que a gente chama de spike, né? Que é um pico muito agudo. Pode falar, Gabi. Ô Lu, mas toma ele com a refeição? Eu estava tomando ele no meu suco. Que hora? Depois do meu treino. Com Tudo fruta. bem, mas aqui é uma estratégia principalmente para ajudar nas escolhas e de não abusar, de ter mais saciedade. Porque passeia, né? Então, Ele na hora do sacia, almoço, ali na hora da refeição. Então, por exemplo, você tomar com seu suco é ótimo, porque você está tendo a ingestão da dose de fibra diária. Aliás, um pouquinho acima até, que é ótimo. Vai ajudar na regulação do intestino, vai ajudar você não lambiscar antes do almoço, ele vai te dar saciedade. Então, o horário de tomar fibra é aquele que você mais precisa. Então, por exemplo, eu não sinto uma necessidade de comer de manhã. Então, para mim, tomar essa fibra no meu suco de manhã, por exemplo, talvez não seja o melhor momento. De repente, eu tirei também, porque eu não como nada de manhã. De repente, eu posso fazer o quê? Eu posso deixar para eu fazer antes da janta. Eu tomo essa fibra antes da janta para dar uma acalmada, certo? E aí eu como minha refeição, né? Mas uma vez ao dia, para dar essa saciedade, entre muitos outros benefícios com a beta-glucan, né, com a polidestrose que trazem muitos benefícios intestinais, de saciedade, de imunidade, tá? É muito, muito legal mesmo. Acho que eu vou começar a tomar à noite, substituir pela janta. Não é para substituir só a janta. É para complementar. Não, tá? vou substituir. Gabi, você tá precisando então usar o Toranja para você não ter comportamento abusivo. Tô tomando banho de toranja. O que pode acontecer você pode ser uma pessoa que não sente mais fome depois de tal hora, consome sua fibra um pouco mais cedo, porque você não usa o Advantage à noite? Entendeu? Então, de repente, deixa o Advantage para a noite e usa sua fibra mais cedo, para ajudar no seu intestino, né?
É isso, mas é isso. Cada pessoa vai ter um momento de necessidade. E Ô, após... Gabi, desculpa, Lu, Não, não, pode falar. não levantei a mão. Não, Ô, não. Gabi, já que você não quer jantar à noite, toma o shake. O shake com a fibra. Eu tomava de manhã, não à noite. É, porque aí de noite você quer substituir uma refeição, Sim. aí o shake é para isso, não é, Lu? O shake da doTERRA, ele também é complemento, né? Em nenhum Ah, momento fala para substituir, né, refeições. Mas assim, o que aí a terapeuta Ayurveda tem que entrar em ação aqui. O shake, ele é uma estratégia, mas ele não deve, nenhum shake deve substituir alimentos, tá? Então, de repente, você fala assim, não, ó, eu estou me alimentando bem, mas é uma estratégia por um tempo para eu poder consumir menos calorias, por exemplo, à noite. É uma estratégia nutricional, mas não é ayurvédico. O que seria uma opção ayurvédica? Alguns legumes de baixo carboidrato mais fibroso, por exemplo, você fazer uma sopinha. Por que isso é interessante? Porque eu estou pegando algo de fácil digestão e estou pré-digerindo. Quando eu cozinho, eu estou digerindo, que é o que o estômago faz. Se eu comer uma fruta, uma maçã crua, o meu estômago tem que cozinhar aquela maçã. Então, eu já estou fazendo o legume cozido, por exemplo. E aí eu vou triturar, liquefazer no liquidificador, eu estou o quê? Mastigando ele melhor do que eu mesma mastigaria. Então, eu estou deixando a minha digestão ainda mais fácil. Aí eu vou tomar essa sopinha, por exemplo, ou comer esse legume gostosinho ali devagarinho, e eu posso usar um desses suportes para digerir melhor, né? O shake, ele pode ser muito útil mesmo, mas eu sempre olho o shake como uma transição. Como, por exemplo, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não consigo cozinhar, eu não gosto de cozinhar. É muito melhor tomar o shake do que você comer um iFood, né? Entendeu? Então a gente vai fazendo transições até a gente entrar nessa responsabilidade de falar, peraí, o meu corpo ele precisa de comida. O ser humano foi feito para se alimentar daquilo que a terra dá, não do que vem no saquinho, né? Mais ou menos nessa linha. Então, não é que eu sou contra, mas eu acho que é só aquele ponto de que a gente tem que lembrar que não é um substituto ponto final. Tem muita gente que faz isso com muita frequência por muitos anos, né? Por isso que eu quero fazer essa observação. Troca uma ou duas refeições no dia pela lojinha do shake. Então, isso, ao longo do tempo, não é bom, né? E aí, após as refeições, eu posso entrar com o próprio Metapower, que vai ter gengibre, vai ter canela, vai ter peppermint, vai ter lemon, já vai ajudar. Se eu sinto que pesou a digestão, vou para o lemon, para o Zengest. Se eu sinto que não é que pesou, só sinto que foi um pouco, eu preciso de um estímulo, eu posso ir para o gengibre, eu posso combinar o próprio Metapower com mais uma gotinha de gengibre. Nossa, mas precisa? Não sei, depende de você. Se você é uma pessoa que está com o metabolismo mais lento, você sente muita letargia, você sente que você come e dá sono, não vai, você sente que no meio da tarde você está sentindo o almoço ali ainda, a gente sente, viu? Se você não digere, você sente. Então você pode começar a usar o Metapower com mais uma gota de gengibre, tá? Para dar aquela aquecida mesmo. E antes de dormir, o Metapower Advantage, né? O ideal é que você dê um bom período aí de jejum, né? Comeu cedo, comi 6:30 da tarde, 7 horas da noite, aí às 9, 9:30, antes de eu ir deitar, eu vou tomar um pouquinho de água, lembra que a gente falou sobre não beber muita água antes de dormir, né? Vou tomar um pouco de água lá com meu blend, fazer meu Advantage e posso dormir. E o que é bom também antes de dormir? Preparar o seu templo do sono, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Toma um banho morninho, lava os pés, faz uma automassagem dos pés, um escalda-pés, né? Pega um bom livro para ler, um livro, sabe, mais espiritualizado, ou então um livro mais que vai te conduzir para um bom sono. Não é a hora de ler coisa de trabalho, não é a hora de ler, né, coisas técnicas, é hora de relaxar para você entrar, fazer essa jornada com mais qualidade, né? E compartilha um pouquinho comigo aqui para a gente encerrar, que já são 8 horas, 8:10. Deixa eu só encerrar aqui para poder
Quem quiser ficar, fica mais um pouquinho, ó. Eu sempre termino falando do quê? Sugerindo a autoobservação, que vai levar vocês para o autoconhecimento, esse alinhamento com os ciclos, pensa por enquanto no dia, é acordar, sentir fome, comer, me exercitar, dormir bem, seguindo essa rotina para ser cada vez mais natural. Nós somos parte da natureza, né? É isso, meninas. Eu vou deixar gravar também, porque se, né, de repente vem mais dúvidas aí, quem quiser, já está o conteúdo aqui. Estela, pode falar, você levantou a mão? Pode falar. Boa noite para todas. Boa Eu sou noite. nova por aqui, estou só observando e aprendendo. Muito Eu fiquei bem-vinda. curiosa que você disse que você tem o balance no banheiro lá. Você pinga? E Ó, aí, eu tenho balance para misturar no meu sabonete líquido e fazer espuma com aquele cheiro maravilhoso que já vai acalmando. Eu tenho balance para pingar no chão do banheiro, se eu vou tomar um banho mais morninho, eu quero aquele aroma. Eu tenho balance para passar no pé. Por exemplo, terminei de tomar meu banho, igual eu comentei, cheguei em casa, eu sei que eu tô pilhada. Gente, a gente carrega energia que a gente captou ao longo do dia. As pessoas que estiveram com a gente, os perrengues chique aí que a gente teve. Chegou em casa, a melhor coisa é você se lavar, sabe? Se limpar, trocar de roupa, coloca uma roupa confortável, cheirosinha, uma pantufinha, um chinelinho, né? E o balance faz parte disso daí. Eu posso passar no corpo. O balance é um óleo que ele já está diluído. Ele é um blend que já está misturado com óleo de coco. Então, eu posso passar ali na região do abdômen, na sola do pé, posso pôr no meu creme e passar. Eu acho ele um óleo, assim, muito versátil, porque, de repente, eu cheguei em casa, eu ainda vou preparar o jantar. Então, eu não quero entrar direto para um Serenity, a ponto de eu olhar assim para a cozinha e falar, ai, quer saber? Porque não sou só eu que vou comer, de repente, eu tenho que cozinhar para minha família, né? É um dever que eu tenho. Então, o balance, ele traz esse equilíbrio. Balance, em inglês, significa equilíbrio, né? Equilibrar. Então, ele traz esse equilíbrio de deixar o dia já foi, eu já cheguei em casa, graças a Deus. Agora é meu momento de, sabe, exercer minha gratidão, cuidar da alimentação e preparar para o meu sono. Então, o balance, ele faz todo esse papel lá. E olha, e eu tenho um difusor no banheiro, e tem vezes que eu ponho no difusor. Eu chego no banheiro, ponho no difusor, aí eu começo, tira sapato, tira isso, tira o banho, e fica todo perfumado com balance, e já saio do banheiro. A pessoa que entrou não sai, ela ficou lá. Já sai uma pessoa nova, né? Nesse balance eu você pode... achei bem interessante. Aham. E eu sou apaixonada, sou não, né? Fiquei agora, né? Porque agora eu fiquei viciada do doTERRA, né? Eu falei pra Gabi, meu dinheiro vai ser tudo pra comprar doTERRA. O de eucalipto, porque eu gosto muito de sauna. E Nossa, aí e eu o tô apaixonada. Minha amiga me deu um pouquinho do dela, eu preciso até comprar o meu agora, né? eucalipto é um óleo Nossa. fantástico. Aqui eu ponho no borrifador para borrifar Não, pela eu casa. chego aqui em casa, eu já coloco no meu difusor, e aí fica aquele cheiro de sauna. Eu falo, ai, gente, que É bom delícia, demais. coisa mais boa. Você pode, é isso. É isso que você falou, esquece o balance, entendeu? É o Uhum. eucalipto para você. Esse é o óleo de você pingar no cantinho ali do box, é o óleo de você pôr no difusor do banheiro, de você pôr... É isso, porque para você ele te traz exatamente o que você precisa. Então, Uhum. você não tem que mudar o seu óleo porque eu dei uma sugestão, porque alguém te deu uma sugestão. Experimenta o balance, conheça ele, vê o que ele pode te proporcionar, né? Até porque, de repente, outra pessoa gosta mais do balance, você vai ajudar outra pessoa. Mas para você, é isso, é o eucalipto. Você Não, falou, eu me identifico super. Eu tenho o meu num difusor que eu borrifo pela casa, né? é O muito bom, eucalipto, né? com certeza. Legal. Muito bom. Obrigada, viu? Imagina. E aí, meninas, quem mais quer compartilhar alguma coisa da semana passada para cá, para a gente encerrar? Que eu não quero segurar vocês aqui também. Alguém Quero quer falar mais? agradecê-lo por essa aula Ah, incrível, obrigada, né? Tu Cláudia. consegue transformar tanto conhecimento em algo tão simples da gente aplicar, né? Que bom. E eu fico pensando aqui como poder levar isso agora para as clientes, né? Uma pena que mais pessoas não estejam aqui, porque o objetivo é esse, né? Que chegue até eles. Então, estou aqui pensando de que forma
compartilhar tudo isso para que os nossos clientes também tenham essa percepção, tenham esse conhecimento, tenham essa experiência, né? Foi incrível. Esse é o meu propósito, né? É simplificar para que as pessoas realmente entendam, assim como eu fui aprendendo, que pequenas coisinhas, né, pequenas escolhas fazem uma mudança muito valiosa, muito grande na nossa vida, muito, muito, né? E eu acho que isso, Cláudia, eu acho que é aos poucos, acho que vamos compartilhar a aula, deixar o pessoal também dar sugestão daquilo que elas precisam, né? E a gente vai descobrindo como ajudar, e estamos aí para isso. Eu acho que as pessoas estão tendo interesse sobre a classe. Semana passada, muitas me pediram. Muitas, para aluno que não começo. puderam entrar. Acho que estão pedindo para ver vídeo logo depois, assim, eu acho que é de formiguinha um trabalho, mas ele já está começando a fazer uma grande diferença. Eu já estou... Talvez a gente subir depois em uma plataforma, um YouTube, né? Para o pessoal poder acessar, tipo, primeira aula, segunda, terceira, vamos pensar nisso, né? Depois a gente fala off, aí vamos pensar em um jeitinho de subir para que... E no final, né, a hora que a gente terminar, falta o pilar do movimento e o pilar do silêncio, né? Aí a gente faz um aulão para poder falar o que a pessoa já mudou, o que está aplicando, onde está a dificuldade. Acho que essa consistência da gente levando vai trazer esses frutos. Vai sim. Bom, meninas, então, muito obrigada. Obrigada, Lu. Muito feliz. Acho que não ficou ninguém sem resposta, não, né? Não. Então... Muito obrigada, Lu. Boa noite. Eu agradeço, viu? Boa noite a todas vocês. Celinha. Um beijo. Beijo, obrigada, gente. Só queria fazer uma foto. Deixa eu só parar de gravar aqui. A gente não...